Meus irmãos, minhas irmãs, é uma bênção poder, nesta noite, compartilhar com vocês a palavra de Deus. O texto que eu vou ler está em Marcos capítulo 14, versos 1 a 9. Eu peço que você abra sua Bíblia comigo neste texto. Marcos 14, verso de 1 a 9. Eu estou com a versão revista e atualizada. Eu vou ler e você acompanha e depois mantenha a sua Bíblia aberta comigo nesse texto. Está escrito assim: dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam Jesus à traição e o matariam. Pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele, Jesus, em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Amém. Bom, o contexto desta passagem está meridianamente claro. Trata-se de 2 dias antes da Páscoa. A Páscoa era a maior festa dos judeus. A Páscoa era a alegria dos judeus e o terror dos romanos. Isso porque na Páscoa a cidade de Jerusalém quintuplicava de população. E os romanos, que tinham a sede do seu governo em Israel em Cesareia Marítima, a residência do governador não era Jerusalém, era Cesareia. Toda a força militar de Roma não ficava em Jerusalém, ficava em Cesareia. Mas no período da Páscoa, todo o aparato militar subia para Jerusalém. O gabinete do governador era transferido para Jerusalém. Até o tetrarca da Galileia, Herodes Antipas, na Páscoa, transferia toda a sua equipe de governo para Jerusalém. E os romanos tinham medo de rebelião, de motim, e então a cidade ficava com muita vigilância e preocupação. Pois bem, 2 dias antes da Páscoa, diz a Bíblia que os principais sacerdotes, os escribas, ou seja, as autoridades religiosas, tramaram, orquestraram para prender Jesus à traição e matá-lo depois da festa, quando o povo já tivesse ido embora, longe dos holofotes. Entretanto, somos informados em Mateus de que 2 dias antes, é o texto paralelo deste, foi Jesus quem disse para os discípulos que ele estava para ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes e escribas, para ser crucificado. E aí você chega à seguinte conclusão: quando os homens tramam, urdem, orquestram, pensando que eles estão no controle da sua ação, eles estão apenas cumprindo um plano já estabelecido por Deus, porque as rédeas da história não estão nas mãos dos homens, está nas mãos de Deus. Ainda que os homens façam mal, como levaram de fato Jesus à cruz e mataram Jesus, mas aquilo cumpriu um plano já estabelecido por Deus desde toda a eternidade. É curioso também que, na mesma medida que as principais autoridades religiosas de Jerusalém tramam, urdem, maquinam
e orquestram contra Jesus para matá-lo, 10 quilômetros dali, na aldeia de Betânia, uma família prepara uma festa para Jesus. E é curioso que ainda hoje Jesus desperte sentimentos tão diferentes e tão opostos. Ele é amado por uns e odiado por outros, recebido por uns, rejeitado por outros, adorado por uns e rechaçado por outros. Também é curioso que esse jantar que é oferecido a Jesus em Betânia acontece na casa de um homem, que é chamado de Simão. E a Bíblia não dá o sobrenome dele, mas dá um epíteto, um adjetivo para ele: Simão, o leproso. Isso me chama a atenção, porque uma pergunta se faz necessária: esse homem ainda era leproso? E a resposta óbvia é: claro que não. E por que sabemos que não? Porque se leproso fosse, ele não podia ficar em casa. Se leproso fosse, muito menos podia receber alguém em sua casa. Mas se esse Simão não era mais leproso, por que o evangelista diz que o jantar ocorreu na casa de Simão o leproso e não na casa de Simão o ex-leproso? Para ensinar-nos uma lição. A lição de que você não deve rotular pessoas, porque rótulos ficam. Não carimbe gente. Não põe uma tatuagem existencial numa pessoa, porque Deus pode mudar a vida dela. O enfermo está curado, o prisioneiro está livre, o perdido está salvo. Então não rotule gente, porque Deus é especialista em reverter diagnósticos irreparáveis, impossíveis. Mas também é curioso que quem se destaca nesse jantar é uma mulher. E esta mulher é incógnita, ou seja, ela não tem nome nos evangelhos sinóticos, porque esse texto está relatado em Mateus 26, brevemente introduzido em Lucas 22, está descrita aqui em Marcos 14 e também em João 12. Mateus, Marcos e Lucas não falam do nome dessa mulher, ela é incógnita, ela é anônima. Mas em João 12, o nome dela aparece. Essa mulher aqui é Maria, irmã de Marta e Lázaro. E a biografia de Maria é muito instrutiva, porque ela só aparece 3 vezes nos evangelhos. E nas 3 vezes que ela aparece no evangelho, ela está aos pés de Jesus. Não há nenhuma outra biografia na Bíblia que tem essa característica. A primeira vez que ela aparece é em Lucas 10. Ela está aos pés de Jesus para aprender. E eu vou lhe dizer que a maior academia do mundo é assentarmos-nos aos pés de Jesus. Assentarmos-nos aos pés de Jesus é alcançarmos o topo do mundo, o lugar mais alto de aprendizado. A segunda vez que essa mulher aparece na Bíblia é em João 11, e ela está novamente, Maria, aos pés de Jesus, agora para chorar a dor do luto pela morte do seu irmão Lázaro. E eu vou lhe dizer que o único lugar do mundo onde você encontra uma fonte de consolo nas dores terríveis que assolam a vida é assentarmos-nos aos pés de Jesus. Mas agora, em terceiro lugar, e pela última vez, essa mulher está outra vez aos pés de Jesus, agora nesse texto e paralelos, para agradecer. E a pergunta é: agradecer o quê? Agradecer o maior milagre público de Jesus. Eu não sei se vocês já observaram o contexto desse fato. Vou abrir um pouquinho dessa água aqui. Quando Marta manda um recado para Jesus assim: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Jesus estava distante de Betânia, 1 dia de viagem. E eu gosto da teologia da Marta, porque ela não diz assim para Jesus: corre para cá, cancela tudo aí, venha depressa. Porque é assim que nós fazemos quando temos uma urgência.
Achamos que nós somos o centro do mundo e as pessoas precisam atender a nossa necessidade no nosso tempo, na nossa hora. Quando Jesus recebe o recado, o homem já tinha gastado um dia de viagem. E Jesus diz assim para os seus discípulos: o Lázaro morreu. Mas diz também: esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Agora pensem comigo, raciocinem nesse ponto. Se o homem gastou um dia para ir, ele gasta o segundo dia para voltar. Então são 2 dias. Quando ele chega em Betânia e diz para Marta: Jesus mandou dizer que esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Mas o Lázaro já estava morto e sepultado, porque o Lázaro morreu no dia que o emissário saiu da casa de Marta. Agora pensa o nó na cabeça da Marta. Diz o texto que Jesus fica mais 2 dias onde estava. Então o homem gastou um dia para ir, mais 2 dias, 3 dias. No outro dia Jesus foi, era o 4º dia. Quando Jesus chega em Betânia, Lázaro está morto, sepultado há 4 dias. Isso para nós é um grande drama, porque eu posso lhes garantir que a aparente demora de Deus na nossa angústia grita mais alto nos ouvidos da nossa alma que o barulho mais ruidoso das circunstâncias mais adversas. Porque Marta não tem que lidar apenas com o luto, ela tem que lidar com a pergunta sem resposta: por que Jesus não veio? Por que ele não chegou? Por que ele nos deixou na mão? Por que ele fez tantos milagres e nós que somos amigos dele, que hospedamos a ele na nossa casa, não nos atendeu? A grande pergunta é: por que Jesus esperou o 4º dia para ir? É porque havia uma crença entre os rabinos de que um morto poderia ser ressuscitado pela instrumentalidade de um homem, como Deus fizera outrora com Elias, com Eliseu. Até o 3º dia isso era possível. A partir do 4º dia, na crença dos rabinos, era impossível que um homem fosse o instrumento para esse milagre. Se esse milagre viesse a ocorrer, só o próprio Deus em pessoa, sem instrumentalidade humana, podia fazê-lo. Jesus espera até o 4º dia, exatamente para provar que ele não era apenas um grande homem entre os homens, ele era o próprio Deus entre os homens. Jesus nunca chegou atrasado, ele chega sempre na hora certa. Isso trazia glória a Deus, isso trazia fé aos corações mais endurecidos. Bom, Maria agora, ela está novamente aos pés de Jesus para agradecer esse grande milagre público de Jesus. E diz o texto que Marta está servindo. Marta tem esse dom, ela está sempre realizando alguma coisa. Maria é mais contemplativa, toma a decisão enquanto Jesus está à mesa com os seus discípulos. O Simão também está lá, o Lázaro recém-ressuscitado também está à mesa, e ela pega um vaso de alabastro. Alabastro é uma pedra ornamental de cor rosa, esbranquiçada. Diz Mateus que esse vaso está cheio, e diz João 12 que tem dentro desse vaso uma libra de perfume preciosíssimo, feito de uma essência chamada nardo. E o evangelista descreve que o nardo não é híbrido, não é misturado, é nardo puro. Vocês aqui nos Estados Unidos têm mais facilidade de entender isso que nós lá no Brasil, porque libra é uma medida comum para vocês aqui. O que é uma libra? 1 litro tem 2,2 libras. Então, se o vaso está cheio, o que tem dentro desse vaso? Em torno aí de 350 ml de perfume. É um frasco pequeno, não tem meio litro. E diz o texto que ela vem por trás de Jesus, quebra o vaso, para que todo o perfume derrame na cabeça de Jesus,
Isso escorre pelo corpo de Jesus, chega aos pés de Jesus, porque ele está assentado à mesa. E ela então se queda aos pés de Jesus e enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Mateus diz que toda a casa encheu-se com perfume, impregnado pelo aroma. E logo desperta a reação dos discípulos, liderado, conforme João 12, por Judas Iscariotes, dizendo: é um desperdício, é um desperdício. E ficaram irritadíssimos com ela, murmuraram contra ela, fizeram mais, chegaram a ponto de, o texto diz que eles molestaram Maria, e disseram: esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E Jesus saiu em defesa de Maria. Por que molestais? Ela fez, aliás, os pobres sempre os tendes convosco, a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. E em verdade vos digo, em todo mundo onde for pregado o evangelho, será contado o que ela fez, para a memória sua. Bom, então agora eu quero tirar desse texto algumas lições. Se você tem papel e caneta, sugiro anotar. Eu aprendi uma coisa na vida: o papel mais amarelo e a tinta mais fraca é mais fiel do que a memória mais prodigiosa. É claro que hoje nós temos um smartphone na mão, também podemos anotar, desde que você não fique no zap depois, certo? Combinado? Então, quais são as lições que Maria pode nos ensinar nesta passagem? Primeira lição, olha comigo o versículo 8, a parte A. Ela fez o que pôde. Você pode repetir essa frase comigo? Ela fez o que pôde. Toda vez que eu leio isso aqui, eu sou levado a perguntar a mim mesmo: meu Deus, e eu? Estou fazendo o que eu posso para Jesus? Eu estou fazendo tudo o que eu posso para Jesus? Porque às vezes nós fazemos, mas fazemos relaxadamente. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos tudo o que podemos. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos de todo o coração. Às vezes nós fazemos, mas a nossa motivação não é boa. Maria fez o que pôde. Você tem feito o que você pode para Jesus? Eu acho que todos vocês já ouviram falar do conde Ludwig van Zinzendorf, 1723, na Alemanha. Criou um movimento chamado movimento moraviano, que começa na Alemanha uma reunião de oração que durou 100 anos, ininterruptamente, e desencadeou na Alemanha o maior movimento de avivamento e missões. E os moravianos eram muito pobres, porém cada 19 moravianos sustentavam um missionário fora da Alemanha. Alguns eram tão pobres que não tinham dinheiro para ofertar para a obra missionária, então eles se vendiam como escravos, era uma coisa possível na época, para comprar passagem de ida para os povos mais longínquos da terra, para gastarem o resto de seus dias para levar a esperança do evangelho para esses povos. Quando eu leio sobre um fato desse, eu me pergunto: meu Deus, e eu? Estou fazendo o que eu posso para Jesus? Tudo o que eu posso para Jesus? Maria fez o que pôde. Segunda lição que eu aprendo com Maria: Maria fez o seu melhor. Vamos entender essa questão do perfume aqui. Marcos faz questão de colocar esse perfume como perfume preciosíssimo, note, grau superlativo. E Marcos nos informa que esse perfume foi feito de uma essência. Vocês sabem disso, todo perfume é feito de uma essência. E o nome da essência aparece aí, é nardo.
E ele tem o cuidado de informar que a essência é puríssima, nardo puro. O problema é que esse perfume era caríssimo e raríssimo, porque essa essência não tinha em Israel. Essa essência só tinha na cordilheira do Himalaia, de um arbusto seco que era moído e transportado em lombos de camelos. Aliás, esse perfume não tinha numa loja de perfumaria. Esse perfume era comprado gota a gota, grama a grama, ia sendo acondicionado nesse frasco de pedra, de alabastro. Para você ter uma ideia que representa esse perfume, ele foi avaliado por Judas Iscariotes, que ele entendia de dinheiro, ele era tesoureiro, entendia de grana, em mais de 300 denários. Agora, vamos entender, se tinha dentro desse frasco 1 libra, o que ele está querendo dizer então? Que cada ml desse perfume custa 1 denário. Cada gota do perfume custa 1 denário. O que é 1 denário? O denário era o salário de um trabalhador durante o dia. Então pense comigo aqui as irmãs que cuidam de uma casa, limpam a casa, trabalhou o dia inteiro, chega no final do dia, você passa lá na loja, eu vim comprar 1 gota do perfume, trabalhou o dia inteiro para comprar 1 gota de perfume, 1 ml de perfume, era o salário de um dia, para comprar o quê? 1 gota. Agora notem, tem dentro desse pequeno frasco a poupança de 1 ano de trabalho. Bom, você e eu gostamos de um bom perfume, não é verdade? Agora, quando você compra um bom perfume, que não é barato, você diz para você mesmo, esse perfume tem que durar pelo menos 1 ano. Não é assim? Você não sai esparramando perfume para todo lado. É uma gotinha. E num dia especial. Agora note que Maria não abre o frasco. Ela quebra o vaso. E por que ela quebra o vaso? Porque ela está dizendo, eu não quero que sobre nem 1 gota. Tudo que eu tenho e o melhor que eu tenho, eu quero dedicar ao Senhor Jesus. Ela fez não só o que pôde, ela fez o seu melhor. Às vezes, irmãos, as pessoas que não têm o conhecimento de Deus que você e eu temos, são mais zelosos em servir aos seus deuses, do que nós o somos em servir ao Deus da nossa vida. Eu estava pregando em Porto, em Portugal, fui visitar Coimbra, uma cidade importante na área do direito, e quando nós viajávamos, eu vi caravanas a pé, no asfalto andando, e eu perguntei, o que essas pessoas estão fazendo? Me disseram, elas estão indo a Fátima pagar promessas. E eu perguntei, a que distância elas estão andando assim a pé? Me responderam, a mais de 300 quilômetros, a pé. Aí eu fiquei pensando na igreja, falei, meu Deus, às vezes a gente mora no bairro da igreja, tem carro, tem Uber, tem táxi, se tiver muito frio não vai, se estiver chovendo, corre o risco de derreter, se tiver algum trabalho, um bicozinho para fazer, não vai também, porque precisa ganhar mais uma graninha, e qualquer desculpa é uma boa desculpa para a gente não ir. E aqueles que não conhecem a Deus como você e eu conhecemos, às vezes são mais zelosos em conhecer, em servir aos seus deuses, do que você em servir ao Deus da sua salvação. Maria fez o seu melhor. Terceiro lugar, terceira lição que eu aprendo com Maria. Maria fez sacrificialmente, porque, pensem comigo, não cabe na nossa cultura brasileira nem americana, uma pessoa trabalhar 1 ano inteiro para comprar um frasco de perfume. Ninguém faz isso na nossa cultura, ninguém. Você conhece alguém que faz isso? Eu não conheço.
Então esse texto só pode ser entendido dentro da cultura judaica. Na verdade, quando uma menina fazia a transição de menina para moça, que é tão rápido, ela começava a comprar esse perfume, gota a gota, grama a grama, acondicionando nesse frasco de pedra, para o dia mais esperado e sonhado da sua vida, o dia do seu casamento, o dia das suas núpcias. Ela não apenas dá o seu melhor, ela dá de forma sacrificial. Aquilo que tinha mais valor para ela, mais significado para a sua vida, ela não dá parte, ela dá tudo o que ela tem ao Senhor Jesus Cristo. Eu chamo isso de uma oferta sacrificial. Então, me permita uma pergunta aqui: o que é que hoje você está fazendo para Jesus que pode receber o selo de sacrificial? Porque às vezes nós damos a sobra, o resto, que não nos faz falta, que não tem valor de fato para nós, aquilo que nós podemos nos desapegar porque não vai fazer falta nenhuma. Eu li um livro recentemente, até um livro em inglês, não tem ainda em português, sobre generosidade, e o autor, para mim, foi muito feliz na introdução, porque a introdução valeu o livro, generosidade. E ele disse: você quer ser uma pessoa generosa? Ele disse: é muito simples, é fácil aprender. Faz o seguinte: passe numa loja, compre um vaso, um jarro, uma jarra de vidro transparente. Se você é chique, pode ser cristal, não tem problema não, desde que seja transparente. E você vai levar esse vaso, essa jarra, e botar na sua sala, mas não vai botar flor não, tá? Não é para botar flor não, só para botar terra, só terra, para você passar e olhar para ele todo dia, para lembrar a você duas coisas. Primeiro, de onde você veio? Você veio do pó. Segundo, para onde você vai? Você vai voltar para o pó. Do pó que você veio, quanto você trouxe? Trouxe nada. Para o pó que você vai, quanto você vai levar? Também não vai levar nada. Então, você não é dono de nada. Pronto. Você é apenas mordomo do dono. Agora, a Bíblia diz que o que Deus requer dos mordomos é que eles sejam encontrados fiéis. Se o dono é generoso, a única maneira de eu, sendo mordomo do dono, ser fiel, é ser generoso com o que é do dono, porque o dono é generoso. Sabe por que você e eu temos dificuldade de sermos generosos? Porque nós temos a síndrome de dono. Se é meu, é para mim, para o meu desfrute. No momento que eu entendo que o que está nas minhas mãos foi delegado por Deus para eu tomar conta e ser fiel na mordomia, e o dono é generoso, eu tenho que ser generoso com o que é do dono, acabou o problema de ser generoso. Me permita uma pergunta: você já fez alguma oferta sacrificial? Deixa eu ilustrar isso. Eu já conheci essa história, queridos pastores, mas de forma fragmentada. Até aqui recentemente, não tão recentemente, há uns 2, 3 anos, estava pregando lá em João Pessoa, na Paraíba, e o pastor Sérgio Queiroz me contou essa história com mais detalhes. Lá na Paraíba tem uma cidade chamada Itaporanga, e a Igreja Batista Missionária tinha um programa de rádio, alcançava 40 pessoas no entorno da cidadezinha, o único programa evangélico da cidade. Aí veio a seca, vocês sabem que lá o sertão é muito assolado pela seca, aí não produziu, a agricultura falhou, o dinheiro encurtou, os dízimos diminuíram, as ofertas também, e a igreja não conseguiu pagar o programa, 3 meses inadimplente, sem pagar. Aí o pastor da igreja recebe um ultimato da emissora: ou paga o programa até a próxima semana, ou nós vamos tirar o programa do ar. Aí o pastor da Igreja Batista Missionária de Itaporanga
chega domingo à noite na igreja, diz: meus irmãos, eu preciso que vocês me ajudem. Nós vamos fazer uma oferta sacrificial para manter o programa no ar. É o único programa evangélico da região, não pode sair do ar. Então faça uma oferta sacrificial, vamos manter o programa. Fez o apelo domingo à noite. Estava na igreja um casal, o senhor Tota e a dona Lourdes. Eles eram meeiros. Essa palavra é uma palavra que não é muito comum para quem vive na região urbana, né? O que é um meeiro? Não sabe, né, filho? Está balançando que eu não sabe. Meeiro é uma pessoa que trabalha na propriedade de outra pessoa, planta, colhe, e a metade do que ele colhe vai para o dono da propriedade. Então ele só fica com 50%. Ele é um meeiro. E aí esse casal era meeiro, morava 6 quilômetros da cidade, a pé, estava voltando para casa. E a Lourdes disse assim para o Tota: ô Tota, você escutou o apelo do pastor, nós temos que fazer uma oferta sacrificial para manter o programa. O Tota disse: mas Lourdes, não tem um centavo lá em casa, vamos fazer o quê? Não, Tota, mas nós temos que fazer, porque Deus, está vendo aí o programa aí, não pode parar não. E você viu o apelo do pastor, falou: mas não tem dinheiro, mulher, vamos fazer o quê? Estão chegando em casa, a Lourdes diz: é verdade, Tota, dinheiro não tem mesmo não, mas lá em casa tem um terreiro com muitas galinhas, e tem um galo, que é o mais pesado e vale mais, vão dar o galo. Ah, tudo bem, vão dar o galo, está resolvido o assunto então, dá o galo. Segunda-feira de manhã a Lourdes pega o galo, bota debaixo do braço, 6 quilômetros a pé para a cidade, bate na casa do pastor, o pastor atende: pastor, eu escutei o apelo do senhor ontem, e eu vim trazer minha oferta sacrificial, o galo é o melhor que nós temos lá em casa, eu vim trazer, para o programa não sair do ar. O pastor agradeceu, deu um sorriso amarelo, depois que despediu a dona Lourdes, fechou a porta: meu Deus, o que é que eu vou fazer com esse galo? Nem uma sopa dá, porque o galo era velho demais. Aí pensou: vou fazer uma rifa. Não, rifa não combina com crente. Vou fazer, nada combinava. Ah, vou botar na internet, pronto. Foi lá e botou na internet que a mulher do galo deu uma oferta sacrificial. Pastor Jeremias, indo para a igreja no domingo, abre a caixa de e-mail, a história da mulher do galo, que mexeu com ele. Chegou lá na 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte: meus irmãos, tem uma igreja em Itaporanga que tem um programa, que está precisando de ajuda, que não pode sair do ar, nós vamos fazer uma oferta agora para ajudar aquela igreja. Fizeram a oferta na hora. O resultado da oferta dava para pagar o programa 2 anos. Aí o pastor já ligou para o homem lá, o pastor de Itaporanga, falou: pode ficar tranquilo, pastor, durante 2 anos o programa está garantido. O próprio pastor Jeremias vai pregar lá em Toronto, igreja do pastor Seni Tavares, amigo nosso, conta a história da mulher do galo. Levanta o irmão da igreja: quer saber se a dona Lourdes está precisando de alguma coisa. Lá está precisando, tem energia na casa dela, mas não tem geladeira, para beber uma aguinha geladinha no calor sufocante do sertão, um fogão profissional para fazer algumas coisas para vender. Então mandou o dinheiro para comprar geladeira, comprar fogão, que ela precisasse. O próprio pastor Jeremias está pregando outra igreja aqui em Nova York, conta a história da mulher do galo. Levantou o empresário e disse: eu quero saber o seguinte, se essa terra, como é que é? Nós vamos comprar a terra, a propriedade, vamos passar a escritura em nome da dona Lourdes. Ela não vai ser meira, mas não vai ser a dona da terra. Comprar a terra, passar a escritura em nome da mulher, da dona Lourdes. Ele está pregando uma outra igreja, conta a história da mulher do galo. Levantou o engenheiro agrônomo e quer saber como é que é essa terra. Vamos trabalhar a terra, vamos tornar essa terra produtiva, vamos cavar poços artesianos, vamos adubar a terra. E assim ele fez, a terra tornou-se mais produtiva. Ele está pregando uma outra igreja, conta a história da mulher do galo. Levanta o empresário e diz: eu quero saber como é que é a casa da dona Lourdes. Não, tem energia, tem geladeira, mas a casa é muito humilde, muito simples. Então bota tudo abaixo, vamos construir uma casa grande, bonita, equipar tudo que a dona Lourdes precisa. E assim fizeram. Um repórter da Christian Today aqui de Nova York escuta a história da mulher do galo, pega um avião, desce lá em João Pessoa, pega um carro e vai a Itaporanga, e faz uma entrevista com a dona Lourdes e o senhor Tota.
E a história da mulher do galo percorreu o mundo inteiro. Porque uma pessoa fez uma oferta sacrificial. Maria fez sacrificialmente. E você? Quarta lição que eu aprendo com Maria. Maria fez apesar das críticas. Versos 4, 5 e 6, Maria enfrenta 3 críticas. Primeiro, eles murmuraram contra ela. Segundo, eles ficaram indignados contra ela. Terceiro, eles molestaram a ela. Indignação, murmuração, molestação. Agora, quem é que está indignado contra Maria? Os discípulos. Gente que devia estar feliz com ela ou imitando o exemplo dela. Agora, eles não estão indignados com o que ela está fazendo, não. Eles estão indignados para quem ela está fazendo. Que se fosse para os pobres, tudo bem, eu passava o discurso populista. Mas para Jesus, não, aí é exagero, aí é desperdício. E é curioso que João 12 diz que quem lidera essa conversa aí é o Judas Iscariotes. E é nesse contexto de João 12 que a máscara de Judas cai e a Bíblia diz que ele era ladrão. Que esse discurso de ajudar pobre era um discurso populista. Que ele era um falso filantropo. Ele estava querendo se apropriar dessa grana. E é nessa conjuntura aqui que ele sai dessa noite aqui e vai lá para Jerusalém para vender Jesus por 30 moedas de prata, 10% do valor do perfume. Lição aprendida. Você está fazendo a obra de Deus? As pessoas estão com raiva? Estão murmurando? Estão incomodando você? Continue fazendo a obra de Deus. Irmãos, eu não conheço ninguém que se disponha a fazer a obra de Deus que não enfrente críticas. Quem tem medo de críticas não serve a Deus. Quem tem medo de críticas está mais interessado na sua reputação do que na glória de Deus. Quem tem medo de críticas está mais preocupado com a sua autoimagem do que com a aprovação do céu. Se você está fazendo a obra de Deus e as pessoas estão criticando, continue fazendo a obra de Deus. Porque tem gente hipersensível. Eu sei que aqui não tem ninguém assim, mas tem gente hipersensível. Você conhece crente hipersensível? Igual cristal? Qualquer coisinha trinca? Qualquer coisinha, eu também vou sair da igreja, também não faço mais nada na igreja. Maria fez, apesar das críticas. Quinta lição que eu aprendo com Maria. Maria fez só para agradar ao Senhor Jesus. É João 12 que retrata isso. Irmãos, o que Maria fez para a nossa cultura não significa nada. Por exemplo, ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. O que significa isso para a cultura brasileira? Nada, nada, apenas um gesto de humildade. Mas para a cultura israelita isso era um escândalo. Uma mulher não soltava os cabelos em público. E será a mesma coisa dessa mulher pôr em dúvida a sua reputação. Então, se era um escândalo uma mulher soltar os cabelos em público, por que Maria fez isso? Por uma questão muito simples. O coração de Maria estava tão feliz e tão transbordando de gratidão. E quando você tem um coração que jorra gratidão, você não consegue ficar dentro de cercas engessadas, de protocolos humanos. Você acaba extrapolando. Sabe por quê? Porque quando Maria está fazendo isso, ela não está preocupada com o que Mateus vai dizer, o que Judas vai falar, o que Tiago vai opinar, o que fulano Beltrano vai falar. Ela só tem um vetor que governa a vida dela, é agradar ao Senhor Jesus.
Às vezes, irmãos, na igreja a gente tem preocupação de agradar muita gente. Não vou fazer isso porque se eu fizer, o fulano não gosta. Se eu fizer aquilo outro, o Beltrano também não vai agradar. Se eu fizer aquilo outro, vai melindrar alguém. E se eu fizer do outro jeito, também vai melindrar. Eu fico cheio de dedos, tentando agradar todo mundo. E às vezes desagrada a Jesus. E eu não estou falando com isso que você e eu temos liberdade para sair por aí desagradando as pessoas, não. Mas a grande pergunta é: o que eu estou fazendo é para agradar a Jesus? Ou é para agradar as pessoas? Para arrancar aplausos dos homens? O apóstolo Paulo disse: se eu fosse agradar a homens, eu não seria o quê? Servo de Cristo. Então, Deus não se importa apenas com o que você faz. Deus se importa com a motivação com que você faz. Ele não vê apenas as ações, ele vê a motivação, ele vê o coração. Vamos então, sexta lição com Maria. Maria fez a pessoa certa. Vejam comigo versículos 6 e 7. Quando Jesus diz: os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Eu acho isso maravilhoso, porque ela fez boa obra para comigo, disse Jesus. E aqui, irmãos, tem uma pergunta que precisa ser respondida. Será que Jesus está dizendo que os pobres não têm prioridade? Que os pobres podem ser deixados para depois? Que a agenda de socorro aos pobres não tem prioridade na agenda da igreja? É isso que Jesus está falando? E a resposta é um sonoro não. 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 Agora é preciso entender uma coisa: ninguém vai para o céu porque ajuda os pobres. Ninguém vai para o céu porque dá comida para os pobres. Ajudar os pobres não é a causa da salvação, é consequência. Você não ajuda os pobres para ser salvo, você ajuda os pobres porque foi salvo pela graça. Tentar comprar a graça de Deus com boas obras é um pecado, porque é anular a cruz. É anular a cruz. As pessoas que mais ajudaram os pobres na história foram aqueles que fizeram tudo para a glória de Jesus. Você faz para que Jesus seja exaltado, para que agrade o coração de Jesus, porque é Ele que mandou fazer isso. Agora, o discurso de Judas de ajudar os pobres era falso, era uma hipocrisia, era uma mentira, e Jesus está, de certa forma, arrancando a máscara dele e dos discípulos que estão acompanhando a ele. É um falso discurso: vamos ajudar os pobres, vamos ajudar os pobres. Esse é um discurso político, de político populista, quando na verdade o coração não está nem nos pobres nem em Deus, está nele mesmo. E se Jesus não for a prioridade, se Jesus não for a motivação, eu vou fazer, e vou fazer com a motivação errada, porque eu estou querendo é a promoção de mim mesmo, que os holofotes caem em mim mesmo, que a glória seja minha mesma, e não de Deus, e não socorra o necessitado. Então Maria fez a pessoa certa. Sétima e penúltima lição que eu aprendo com Maria: Maria fez no tempo certo. Olha comigo o versículo 8, a parte B. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Aqui tem algo para mim da mais alta importância. Então eu queria pedir o raciocínio de vocês para fazermos uma breve retrospectiva. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Acompanhe meu raciocínio, por favor. Lucas 8, verso 3 em diante, diz que quando Jesus estava fazendo a campanha evangelística de cidade em cidade, de aldeia em aldeia na Galileia, tinha 204 pequenas cidades na Galileia, cidade em cidade, aldeia em aldeia.
As mulheres da Galileia, e a Bíblia fala de Maria Madalena, Joana e Susana e muitas outras, iam bancando o ministério de Jesus. Notinha de rodapé, eu vou falar baixo porque tem homem no auditório. As mulheres são mais generosas do que os homens. Agora preste atenção comigo. Quantas pessoas estão indo nessa comitiva evangelística? Tem Jesus, 12 discípulos, 13, certo? 13 pessoas. Tem 3 mulheres citadas pelo nome: Maria Madalena, Joana e Susana. Então já são 16. Muitas outras eu não sei quantas são. Imagine que ao todo sejam 40 pessoas, de cidade em aldeia, de cidade em cidade, aldeia em aldeia. As mulheres atrás de Jesus, fazendo pix, fazendo transferência bancária, pagando a conta. Não tem logística complicada, não tem logística boa não tem hotel, não tem self-service. E elas cuidando da estrutura, cuidando das finanças. Nessa jornada, Jesus diz para elas e para os discípulos que era necessário que eles subissem para Jerusalém, serem entregues nas mãos dos principais sacerdotes, escribas, e fosse crucificado. Quando Jesus vai, e elas sabem para onde ele está indo e com que propósito, elas vão junto. Elas são lá da Galileia, do norte de Israel, estão indo 153 quilômetros, pelo menos, de Cafarnaum a Jerusalém, a pé, com Jesus. Quando Jesus foi crucificado, só tem João presente. Os outros apóstolos vazaram, fugiram, acovardaram-se. Essas mulheres estavam lá. Essas mulheres. Quando Jesus foi sepultado, Lucas 23, 54 e 55, não consta nem que João estivesse presente no funeral de Jesus. Mas essas mulheres, agora preste atenção, viram onde e como Jesus foi sepultado. Repita comigo: onde e como Jesus foi sepultado. Agora eu preciso da sua atenção de novo, porque eu quero amarrar isso com uma conclusão. Que horas Jesus morreu? Na sexta-feira. Que horas? 3 da tarde. Que horas Jesus foi sepultado? A Bíblia não diz. Mas ele tem que ter sido sepultado na sexta-feira, não podia ser no sábado, parava tudo. Sábado começava às 18 horas. Então você tem entre a morte e o sepultamento apenas 3 horas disponíveis. Então vamos chegar à conclusão aqui comigo, por favor. Morreu, ninguém tira da cruz, sem autorização. Quem autoriza? Governador. O governador não está presente, foi sepultado fora dos muros. Tem que alguém falar com ele, mas não adianta mandar qualquer um, porque ele nem vai receber, tem que ser alguém com trânsito. Então quem que escolhe? José de Arimateia, membro do Sinédrio. E ele chega lá e diz: ô governador, eu vim pedir permissão para tirar o corpo de Jesus da cruz, porque eu tenho um túmulo que não foi usado ainda, eu vou emprestar para sepultar o Jesus aí, chamado Rei dos Judeus. Aí o governador falou: não, mas não morre rápido assim não, e demora, tem gente aqui que fica vários dias. Mas morreu, senhor? Não, morreu não deu prazo não. Morreu, senhor? Não morreu não, eu só acredito se vier o centurião que coordenou lá e me falar. Não tinha fax, não tinha telefone celular, não tinha nada disso, então tem que ir lá de volta, trazer o cara aqui de volta para falar comigo. Não morreu, senhor. Aí tem que fazer um documento, aí tem que tirar o corpo da cruz, mas tem que ir lá no mercado comprar perfume, comprar lençóis, e tem que limpar o corpo. E agora tem que pegar esse corpo aqui e lá na hora do local da sepultura, e tem uma pedra muito pesada, tem que rolar a pedra, e tem que agora botar o corpo lá, e tem que rolar de volta a pedra. E as mulheres estão olhando e vendo onde ir, como Jesus sepultado. Agora uma pergunta, é uma conclusão que, embora não esteja relatada, registrada graficamente, é o entendimento que eu tenho. Quando chegou o sábado, domingo, quando começava o domingo? Sábado, 6 da tarde. Elas correram para o mercado, foram comprar o quê? O que elas foram comprar? Perfume. Por que elas foram comprar perfume? Jesus estava sepultado já. Elas viram onde ir? Como? Mulher não gosta de nada mal feito. Elas olharam, esse trabalho está mal feito.
quando passar o sábado, nós vamos voltar aqui e fazer direito. Fazer direito. E elas chegam com a pergunta: quem vai rolar a pedra? A pedra é muito pesada. Olham, a pedra está rolada. Olham, o túmulo está aberto. Entram, o túmulo está vazio. Saem, um anjo pergunta para elas assim: o que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui não. Ele ressuscitou. Agora vamos entender uma coisa. Sabe o que o anjo está falando para elas? Vocês fizeram muita coisa para Jesus, mas uma coisa vocês não fizeram. Vocês não anteciparam em ungir o seu corpo para a sepultura. Agora não precisa mais desse perfume não. Agora não precisa mais. Então qual é a sétima lição? Faça no tempo certo. Porque se você não fizer no tempo certo, você não vai ter chance de fazer depois. Oportunidades passam. É aquela visita que você tem que fazer. Não pode esperar. A pessoa está doente no hospital. Podia ir lá visitar? Você se vira, vai. Porque não tem nada mais triste que uma pessoa pedir você para visitar o fulano e você não vai, e aí... como é que tem mesmo? Qual quarto que está? Qual... Não precisa ir não, já morreu. Não dá para esperar. Não dá. Deixa eu ilustrar isso dentro da nossa cultura. Eu não sei quanto a vocês, mas eu acho muito esquisito alguns aspectos da nossa cultura. Por exemplo, eu não conheço ninguém mesmo, que receba mais elogio do que defunto. Já viu? Ô, gente, uma rasgação de seda em cima do caixão que não tem fim. A grande pergunta é se o defunto, em vida, claro, escutou alguns daqueles elogios. Porque você não vai confortar o coração de um defunto elogiando ele, não. Ele não vai levantar do caixão para dar um abraço em você, não. E se levantar, você corre também. Então não espere a pessoa morrer para elogiar. Porque tem gente assim muito espiritual, diz: não, eu não vou elogiar não, porque elogiar a pessoa vai ficar vaidosa. Não, o que a Bíblia proíbe é hipocrisia. Mas um elogio certo na hora certa é uma bênção, um bálsamo. Quer ver outra coisa que me choca na nossa cultura? Defunto recebe mais flor do que vivo. Dá para entender isso? Não dá para entender, dá? Eu fui num funeral certa feita e contei 86 coroas de flores. Contrataram um caminhãozão para levar as flores, um caminhãozinho desse tamanhozinho para levar o defunto. E eu fiquei ali olhando, observando, falei: meu Deus, coitado do defunto, não consegue tirar um botão de rosa a mais, para que tanta flor para ele? Sabe por que os mortos recebem mais flores do que os vivos? É porque a voz do remorso é mais forte do que a voz da gratidão. Não espere a pessoa morrer para mandar flores, não. Manda em vida. Agora deixa eu brincar um pouquinho, pode? Pode. Dizem que os homens que vieram do Brasil aqui para os Estados Unidos, sobretudo nessa região aqui do estado de Massachusetts, são muito românticos. Dizem. Não passe em brancas nuvens nunca o aniversário da esposa, aniversário de casamento, tem buquê de flor, o mais bonito que tem na floricultura, ele leva para a esposa. Não esquece de jeito nenhum. Dizem. Mas vai que tem um desavisado aqui nessa noite. Então deixa eu dizer uma palavra para você, irmã. Se você nunca recebeu um buquê de flor do seu marido, no seu aniversário de casamento, se você for na frente, ir na frente significa morrer primeiro, você vai receber uma coroa de flores, e é grande, hein? E ele nem vai pedir desconto na floricultura também. Não espere a pessoa morrer para mandar flor, gente. Manda em vida. Faça no tempo certo. Bom, oitava e última lição que eu aprendo com Maria no texto. Versículo 9.
Maria fez com reflexos para a eternidade. Jesus diz assim: em verdade vos digo, em todo mundo onde for pregado o Evangelho, será contado o que ela fez para a memória sua. Isso me encanta muito, sabe por quê? Maria fez isso numa casa pequena, numa vila pequena, há 2000 anos. E o que ela fez dentro daquela casa tem sido proclamado dos eirados da história, nos ouvidos do mundo. E essa profecia de Jesus, está se cumprindo nesta noite, mais uma vez. A grande pergunta, portanto, é: o que é que eu estou fazendo hoje que vai reverberar na história e vai impactar pessoas? Nós estamos vivendo uma geração narcisista, que está olhando para o umbigo. Uma geração que não se preocupa com as futuras gerações. Eu não sei se você se preocupa com essas coisas. Eu sei que nem sei se é legal também, não sei se vai te ajudar ou piorar a situação. Mas você já pensou no seu funeral? Esquisito, não? Já? Você já pensou na frase que vai estar escrita numa tabuinha assim de mármore branco, em cima da sua sepultura? Que frase resumiria a sua vida? Se Jesus não voltar antes, depois de 50 anos que você e eu tivermos partido, e alguém lá no cemitério espanar a poeira e ler, será que a nossa vida ainda vai continuar influenciando alguém? E eu quero terminar com duas ilustrações, uma da Bíblia e outra da história da igreja. Eu vou pegar primeiro a ilustração da Bíblia. Vocês conhecem um homem chamado Rei Ezequias. Ele começou a reinar com 29 anos. Ele reinou 25 anos. Ele morreu com 54 anos. Ele tinha um pai horrível, mas ele foi um bom homem. Deus o abençoou. Ele fez uma reforma em Israel, experimentou um avivamento em Israel. Mas com 39 anos de idade ele está enfrentando um gravíssimo problema, aliás 2, que foi no governo dele que as 10 tribos do norte caíram nas mãos da Assíria, em 722 a.C. Então, esse exército assírio cercou Jerusalém, com mais gente do lado de fora do que do lado de dentro dos muros, e disse para ele: renda-se, porque nenhum Deus pode livrar você da minha mão. Se não bastasse esse cerco de um exército poderoso, diz a Bíblia que ficou doente com 39 anos de idade, uma úlcera que nada resolvia. E Deus manda o profeta Isaías à casa dele com um recado, um ultimato: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então ele tem um problema externo e um interno, e ele enfrenta os dois problemas com oração. E Deus envia um anjo, só um anjo, e mata 185 mil soldados assírios na porta de Jerusalém, liberta Jerusalém da invasão militar. E quando ele recebe o ultimato que vai morrer, ele se volta para a parede, chora e ora, e Deus ouve rapidamente, e manda o profeta de volta à casa deles. E eu ouvi a oração de Ezequias, príncipe do meu povo, e vai falar para ele que eu ouvi a oração dele, eu ouvi a lágrima dele, e vou curá-lo da sua enfermidade. E no terceiro dia vai subir à casa de Deus. Pois bem, resumindo a história, o milagre foi tamanho, os dois milagres, que um novo reino que estava se formando na época, o reino da Babilônia, Império Babilônico, mandaram uma comitiva diplomática lá em Jerusalém, para se alegrar com Ezequias, dando presentes para ele. E diz a Bíblia que Ezequias então recebe a comitiva diplomática da Babilônia, abre os seus tesouros, abre o seu palácio e mostra para eles quão grande, quão poderoso, quão rico, quão esplendoroso ele era, e quão forte ele era, e quão poderoso e esplendoroso era a sua riqueza, e não deu uma palavra de gratidão a Deus, que foi mal aos olhos do Senhor.
E Deus mandou o profeta Isaías de volta à casa dele. Agora escuta a palavra do Senhor, rei Ezequias. Essa Babilônia que você se vangloriou diante dela, virá um dia para cá. E tudo que vocês juntaram até hoje, vão juntar daqui para frente. Essa Babilônia vai levar embora, vai rapinar tudo, vai tomar tudo, vai tudo embora. Segundo, dos filhos que tu gerares, vão ser levados cativos para a Babilônia. Terceiro, esses filhos vão ser eunucos. Sabe o que significa isso? Eles vão ser castrados. Eles vão poder gerar. Sabe qual foi a resposta do rei para o profeta? Boa é essa palavra. Não, você não entendeu o que eu falei. Não entendeu. Eu estou falando que a Babilônia vai tomar tudo. Estou falando que a Babilônia vai escravizar seus filhos. Eu estou falando que a Babilônia vai castrar os seus filhos. E você está ficando maluco, homem? Falando que boa essa palavra, você está doido? Como assim boa essa palavra? Não, ele não falou, não, ele só pensou. Ele só pensou, boa essa palavra. Porque pelo menos eu, Ezequias, terei paz nos meus dias. Sabe o que ele está dizendo, trocando em miúdos? Quando isso acontecer, eu já terei batido as botas. Quando isso acontecer, eu não vou estar mais aqui. Eu só me importo comigo. Depois que eu morrer, me perdoe da expressão, que se dane as futuras gerações, não estou aí mais não. Lamentável. Lamentável. Meus irmãos, eu quero convocar vocês aqui hoje a fazermos uma grande cruzada em favor dos nossos filhos, em favor dos nossos netos, em favor das futuras gerações. Precisamos clamar aos céus para que os nossos filhos e os nossos netos sejam mais crentes do que nós, mais cheios do Espírito Santo do que nós, se nós legarmos às futuras gerações uma igreja viva e cheia do Espírito Santo de Deus. Segundo exemplo, mais breve, é um missionário, e esse missionário era um missionário inglês, e esse missionário inglês, ele foi para a Índia. David Livingstone dedicou sua vida toda na Índia, pregando o Evangelho. Foi atacado por um leão na Índia, adoeceu na Índia, morreu na Índia. Quando ele morreu, os ingleses foram lá para, na Índia não, estou confundindo o local, África. Ele morreu na África. Quando ele morreu na África, os ingleses foram para a África para pegar o corpo dele e sepultar na Inglaterra. Sabe o que os africanos falaram para os ingleses? Vocês podem até levar o corpo dele, mas o coração dele vocês não vão levar. Ele amou a África, ele dedicou-se à África, ele morreu na África, o coração dele nós vamos sepultar aqui na África. Sabe o que fizeram? Abriram o peito dele, arrancaram o coração dele, sepultaram o coração dele lá na África. Quando você vai para Malawi, lá tem uma catedral de chão batido, e tem uma placa de bronze na parede, para a glória de Deus, e em memória de David Livingstone. Pegaram o corpo dele, levaram para a Inglaterra, para a abadia de Westminster, onde estão sepultados os reis e os nobres da Inglaterra. Lá está sepultado o corpo de David Livingstone, e lá tem uma placa de bronze também, para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. A minha oração é que você e eu possamos viver de tal modo que a nossa vida possa trazer glória para o nome de Deus, que quem tocar na nossa história e na nossa memória possa ser despertado a amar a Deus, a conhecer a Deus e a viver para a glória de Deus. Que possamos aprender com Maria, que viveu aos pés de Jesus, para aprender, para chorar e para agradecer, fazendo o que pôde, fazendo o melhor, fazendo de forma sacrificial, fazendo apesar das críticas, fazendo só para agradar a Jesus, fazendo a pessoa certa, fazendo o tempo certo, fazendo com reflexos para a eternidade. Que Deus nos abençoe. Amém. Para não perder nada, e deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Esses gestos simples nos ajudam muito a crescer e a continuar disseminando a mensagem do Evangelho. Me diz o que você achou.
Você concorda com a abordagem dada pelo reverendo Hernandes Dias Lopes? O que você acha? Diz aí nos comentários. Você tem alguma opinião diferente, alguma sugestão? Compartilha com a gente. E se você chegou até aqui, eu sei que é porque você gostou do vídeo, então deixa aí o seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito e ative as notificações. Que Deus abençoe muito a sua vida. Até breve.